Você já se sentou em um assento de avião, olhou pela janela para aquela asa se flexionando durante a turbulência e provavelmente nunca pensou no que está se movendo lá dentro, mas aqui está algo que deveria causar um leve alarme. Aquela asa se dobrando e rangendo do lado de fora da sua janela contém até 50 toneladas de combustível de aviação inflamável, e os engenheiros que colocaram isso lá fizeram isso de propósito. Por que alguém armazenaria um líquido explosivo na parte mais estressada e mais flexível de toda a aeronave? Não seria a fuselagem, aquele grande tubo de metal selado onde você está sentado, obviamente a escolha mais segura? O que o combustível de aviação tem a ver com o motivo pelo qual as asas não se quebram durante a turbulência? Por que os aviões enchem primeiro os tanques das asas e os esvaziam por último? E por que essa ordem realmente importa? E qual é o único benefício do armazenamento de combustível nas asas que quase ninguém fora da aviação conhece? O insight que faz tudo isso deixar de ser assustador para se tornar genuinamente brilhante. Cada uma dessas respostas está ligada à mesma decisão, e uma vez que você a compreenda, nunca mais olhará para uma asa da mesma forma. A maioria das aeronaves comerciais armazena a maior parte do seu combustível dentro das próprias asas, não em recipientes separados de borracha ou metal fixados dentro da asa, mas sim nas cavidades estruturais seladas da própria asa. A asa é o tanque. A estrutura sustenta o combustível diretamente. Esse projeto é chamado de asa úmida ou tanque de combustível integral. Não há recipientes separados. A estrutura de alumínio ou fibra de carbono que dá forma à asa é também o que sustenta o combustível. E a primeira reação da maioria das pessoas ao ouvir isso é achar que parece uma péssima ideia, porque a asa é a parte do avião que se dobra. Esse equívoco é compreensível. A fuselagem parece um cofre. Ela é arredondada, selada, reforçada, e é a parte da aeronave que todos instintivamente consideram como o núcleo protegido. Pergunte a qualquer passageiro onde o combustível deveria ser armazenado logicamente, e eles apontam instantaneamente para a fuselagem. Mas armazenar combustível na fuselagem, na verdade, causaria 4 desastres de engenharia diferentes ao mesmo tempo, e a asa resolve todos os 4 de uma só vez. Cada solução é mais contra-intuitiva que a anterior. O primeiro problema é comercial. A fuselagem é o espaço mais valioso de qualquer aeronave. Cada metro quadrado dentro dela gera receita, passageiros pagando por assentos, carga gerando renda de frete, cozinhas mantendo os passageiros alimentados, sistemas eletrônicos mantendo a aeronave em voo. Na aviação comercial, onde as margens de lucro giram em torno de 2 a 5% em um bom ano, cada assento conta. Se você colocar tanques de combustível na fuselagem, estará removendo assentos ou espaço de carga, e isso destrói a viabilidade econômica da rota. As asas não têm outro uso possível. Ninguém pode sentar nelas. Nenhuma carga cabe nelas. O volume interno existe por razões estruturais e não tem outro propósito comercial. Usá-lo para combustível não custa nada em receita perdida. Remover 10 assentos de um Boeing 737 para instalar tanques de combustível na fuselagem pode facilmente custar mais de $1.000 por voo em receita de passagens perdida, milhões de dólares por ano em uma rota movimentada. A asa resolve isso ao fornecer um enorme volume que já estaria lá de qualquer forma. O segundo problema é o equilíbrio. Um Boeing 777 em um voo transatlântico queima mais de 100 toneladas de combustível durante a viagem. Isso equivale a cerca de 100 mil litros desaparecendo gradualmente de onde quer que estejam armazenados. Uma aeronave tem um centro de gravidade, que é o ponto de equilíbrio preciso, em torno do qual todo o projeto aerodinâmico é construído. À medida que o combustível é consumido, esse ponto de equilíbrio se desloca. Se o combustível for armazenado na fuselagem, o centro de gravidade pode migrar dramaticamente para frente ou para trás conforme o voo avança. Uma aeronave com o nariz pesado exige correções constantes das superfícies da cauda, o que gera arrasto e consome combustível extra. Uma aeronave com a cauda pesada é realmente perigosa. Os pilotos precisam ajustar constantemente o trim durante o voo apenas para manter o cruzeiro nivelado, e cada ajuste consome combustível. As asas ficam no centro de sustentação, onde as forças aerodinâmicas estão equilibradas. Quando o combustível é queimado das asas de forma simétrica, o centro de gravidade mal se move. A aeronave que decolou pode pousar sem que os pilotos tenham passado horas lutando contra um ponto de equilíbrio em constante mudança. O combustível das asas desaparece do lugar certo. O terceiro problema é onde isso se torna realmente brilhante, e esse é o que quase ninguém conhece.
Durante o voo, as asas são empurradas para cima com uma força enorme pela sustentação aerodinâmica, a mesma força que mantém a aeronave no ar. Ao mesmo tempo, o peso da fuselagem, dos passageiros, da carga e dos motores puxa o centro da aeronave para baixo. Essas duas forças estão lutando uma contra a outra na raiz da asa, que é o ponto onde a asa se conecta à fuselagem. Essa junção está sendo constantemente dobrada durante todo o voo, com a sustentação tentando dobrar a ponta da asa para cima e a gravidade puxando a fuselagem para baixo. Mas os engenheiros chamam isso de momento fletor da asa e é o ponto de maior tensão em toda a aeronave. Se nada o contrabalançar, a estrutura da asa precisa ser construída extremamente pesada e resistente na raiz para suportar a flexão. E uma estrutura mais pesada significa mais combustível queimado apenas para carregar o peso das asas durante todo o voo. O combustível nas asas atua como contrapeso. Seu peso puxa a asa para baixo externamente, contrapondo a sustentação que a dobra para cima. Isso reduz a tensão na raiz, permitindo uma estrutura mais leve do que se estivesse vazia. Isso é chamado de alívio de flexão da asa, e é tão importante que os sistemas de combustível das aeronaves são projetados especificamente para encher primeiro os tanques das asas e esvaziá-los por último. Na decolagem, quando a aeronave está mais pesada e as forças de sustentação são maiores, as asas estão cheias e o alívio de flexão é máximo. À medida que o voo avança e o combustível é consumido, as forças de flexão também diminuem porque a aeronave está ficando mais leve. O alívio diminui exatamente na mesma medida em que a necessidade dele diminui. O Boeing 787 Dreamliner possui asas de compósito de fibra de carbono que flexionam até 7 metros nas pontas durante o voo normal, e o alívio de flexão proporcionado pelo combustível é uma das razões pelas quais essas asas finas e flexíveis podem ser projetadas tão leves sem falhar na raiz. O quarto problema é o mais elegante. As asas das aeronaves são construídas em torno de uma estrutura interna composta por longarinas estruturais que correm no sentido do comprimento e nervuras que cruzam transversalmente, criando compartimentos fechados ao longo de toda a asa. Esse volume interno precisa existir por razões estruturais. Antes de existir o conceito de asa úmida, era simplesmente um espaço vazio selado, peso morto que não acrescentava nada à aeronave. Os engenheiros perceberam que podiam selar essas cavidades estruturais com um selante resistente a combustível e transformar a própria estrutura no tanque. Sem recipiente separado, sem peso extra, sem espaço desperdiçado. A estrutura que precisava existir tornou-se o recipiente que precisava existir. Uma solução, 2 requisitos atendidos. Agora, compare isso com a alternativa mais antiga, os tanques tipo bexiga, que são recipientes separados flexíveis, de borracha ou metal, instalados dentro da estrutura da asa. Aviões militares costumam usar tanques tipo bexiga, porque uma bexiga autovedante pode se fechar ao redor de um furo de bala. A borracha colapsa sobre si mesma e veda o furo. Uma asa úmida não consegue fazer isso. Danos de combate em uma asa úmida significam perda de combustível e risco de incêndio, sem autorreparo. Mas os tanques tipo bexiga são mais pesados, armazenam menos combustível para o mesmo volume de asa, porque as paredes do tanque ocupam espaço e são mais complexos de manter e substituir. Em um Boeing 777, a asa úmida comporta até aproximadamente 181 mil litros. Um sistema equivalente de tanques tipo bexiga para a mesma asa adicionaria algo entre 800 e 1.200 quilos de peso. Peso que precisa ser carregado em todos os voos, queimando combustível apenas para se mover. Aviões comerciais usam asas úmidas, pois a eficiência supera a facilidade de reparo sem ameaças externas. Algumas aeronaves também levam combustível na cauda. O Concorde usava um tanque traseiro para ajustar o centro de gravidade ao romper a barreira do som, já que o voo supersônico altera a sustentação, movendo o combustível para equilibrar a aeronave em tempo real. O A321XLR, a aeronave de corredor único de maior alcance da Airbus, adiciona um tanque central traseiro para aumentar o alcance sem expandir a fuselagem. Computadores de gerenciamento de combustível cuidam da sequência automaticamente. A ideia da asa úmida não começou com a aviação comercial. O conceito surgiu na década de 1930 em algumas aeronaves de corrida, quando os projetistas perceberam que cavidades estruturais seladas podiam armazenar combustível sem adicionar peso.
peso, mas ele não foi aplicado sistematicamente em grandes aeronaves comerciais até a chegada dos motores a jato, que mudaram completamente a equação do consumo de combustível. O Boeing 367-80, protótipo do 707 que voou em 1954, usava asa úmida para combustível, mas sem selante específico. Os engenheiros adaptaram um composto feito para cascos de submarinos. Lembre-se, um vedante naval foi reaproveitado para selar o combustível nas asas, pois não havia nada específico. O 707 gastava tanto que os tanques da fuselagem eram insuficientes para rotas transatlânticas. O volume das asas era o único espaço restante. Benefícios estruturais, alívio da flexão e estabilidade do centro de gravidade não foram o motivo, foram consequências posteriores. Os engenheiros projetaram pensando no alcance e só depois perceberam que a física estava trabalhando a seu favor de maneiras que eles não haviam planejado totalmente. O Dash 80 de 1954 transportava cerca de 68 mil litros em suas asas. O moderno 777X transporta aproximadamente 197 mil litros. Mesmo conceito, 7 décadas de aprimoramento. Esta é a parte que todo mundo ignora. Quando você entende o conceito de asa úmida, percebe a mesma lógica em todos os lugares. Caças como o F-16 usam tanques nas asas, mantendo o centro de gravidade em combate. Pilotos em curvas de 9G também gerenciam esse equilíbrio. Jatos executivos de longo alcance como o Gulfstream G700 armazenam todo o seu combustível nas asas úmidas, assim a cabine permanece completamente livre para os passageiros em voos transoceânicos. O Boeing 787, com suas asas de fibra de carbono, possui cálculos de alívio de flexão incorporados ao projeto estrutural desde o início. Não é possível projetar essa asa sem levar em conta o peso do combustível. O Concorde bombeava ativamente combustível entre os tanques durante o voo para deslocar o centro de gravidade à medida que a aeronave transitava entre velocidades subsônicas e supersônicas. O Airbus A380 gerencia 11 seções de tanques separadas por computador durante todo o voo. Até mesmo um Cessna 172, a aeronave de treinamento mais comum do mundo, armazena combustível em tanques de asa úmida, e os alunos pilotos aprendem a verificar visualmente cada asa para conferir o nível de combustível como parte do checklist padrão antes de cada voo. Aviões-tanque militares de reabastecimento aéreo como o KC-135 transportam enormes cargas de combustível em asas úmidas, e calcular o peso e o balanceamento de um KC-135 cheio é um dos problemas mais exigentes da aviação militar. Drones de vigilância de longa duração como o RQ-4 Global Hawk utilizam armazenamento em asas úmidas para permanecer no ar por mais de 30 horas. Cada cavidade interna disponível nessas asas finas é combustível. Aqui está o verdadeiro dilema. A fraqueza da asa úmida é o selante. O composto resistente ao combustível, que reveste toda a superfície interna do tanque da asa, se degrada com o tempo devido à flexão da asa milhares de vezes por voo. Além disso, devido ao ciclo de temperatura entre o frio da altitude e o calor dos motores, e também pela própria química do combustível. Quando o selante falha, o combustível vaza. Vazamentos de combustível no tanque das asas são um dos problemas de manutenção mais comuns na aviação comercial, e consertá-los exige que um técnico entre fisicamente na asa por painéis de inspeção mal grandes o suficiente para passar um corpo humano, trabalhando em um espaço confinado e usando equipamento de respiração. Isso tira a aeronave de operação por vários dias. Mas asas de compósito, como as do 787, utilizam selantes aprimorados com intervalos de manutenção mais longos, e alguns programas de pesquisa estão desenvolvendo revestimentos de membrana flexível que se aderem permanentemente à estrutura de compósito, potencialmente eliminando completamente o selante úmido, e criando um tanque integral que dura toda a vida útil da aeronave. O sistema de armazenamento de combustível mais engenhoso da história da aviação exige que alguém entre na asa para fazer a manutenção, e a indústria está resolvendo esse problema com engenharia. O combustível vai para as asas, porque a asa é o único lugar que resolve os 4 problemas: espaço, equilíbrio, estrutura e peso, simultaneamente, com a mesma decisão. A parte que parece perigosa é justamente a parte que faz o voo funcionar. E se você acha que armazenar combustível na asa é contraintuitivo, espere até entender o que acontece com esse combustível no instante em que ele entra no motor, porque a combustão a 35 mil pés de altitude é mais estranha do que qualquer coisa que acontece no tanque.